lá? Achavam que eu tinha esquecido, né? Não tem como esquecer. Deus está incomodando e a gente tem procurado ser obediente ao Senhor. Hoje eu quero falar algo rápido, simples, mas de muita importância. Assim eu creio que seja, né? Falar sobre Deus. O que é? Como falar? Sobre o que falar, Deus? Falar sobre Deus envolve a comunicação de crenças, experiências e ensinamentos relacionados à divindade, a Deus. A Bíblia nos revela aspectos fundamentais sobre Deus que moldam a nossa fé e compreensão espiritual. Trocando em miúdos, precisamos crer em algo. Nós cristãos cremos em Deus. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Lembrando, a Bíblia para nós cristãos não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, nós cremos em Deus, na sua existência, cremos na palavra, a Bíblia, como sendo a palavra do Senhor. Na Bíblia nós encontramos relatos, experiências, né, que envolvem a fé. Na Bíblia nós encontramos que Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar e que Ele é o nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus de Nazaré, como queiram. Ele entregou a sua vida para morrer no nosso lugar. O pecado que nos seria imputado, Ele tomou sobre si, como está escrito lá no livro de Isaías, levou as nossas cargas. E o que eu mais vejo a dificuldade das pessoas em compreender é aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou como ensinamento, como mandamento. Ou seja, na minha concepção, aquilo que Ele requer de nós. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, esse não perecerá. Mesmo que morra, viverá. E aí nós entendemos que o que é o mesmo que morra, né? Fisicamente morrendo, permanecemos com o Senhor. Aliás, tememos a morte, mas nós precisamos entender que fora a morte, que é o único momento, ou melhor, a única maneira de chegarmos a Deus, né, é o arrebatamento, por amor a Cristo. E não tem como chegar a Deus se não for por Cristo. E Cristo nos ensinou que precisamos mortificar as velhas coisas, os nossos velhos hábitos, os nossos vícios, as nossas coisas terrenas, para poder alcançar, estar próximo do Senhor Jesus Cristo. Então a reflexão é simples, curta, e assim, precisamos permanecer firmes em fé e com fé no Senhor Jesus Cristo. Todo esse contexto, todo esse cenário, toda essa história que nós estamos vivendo, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. É difícil, é desgastante, né? Porque estressa, porque nos leva à enfermidade, não só física, como também espiritual. Mas tudo isso vai passar, tende a passar. E o que nós precisamos fazer é crer no Senhor Jesus Cristo. Temos tido dias difíceis? É verdade. A falta de recursos? É verdade. Muitos compromissos, muitas responsabilidades? Sim. Tudo isso faz parte da vida. Desavenças profissionais, pessoais, né? Desentendimento conjugal, familiar. Tudo isso é fato. Porém, tudo isso vai passar. Porque essa é a promessa. Nós precisamos ficar firmes em Cristo Jesus para permanecer. Num outro vídeo eu irei falar sobre o contexto religioso e espiritual. Mas já aproveitando o gancho e não me extrapolando no tempo, precisamos amadurecer. Em que ponto, gente, precisamos amadurecer? Em entender que viver a vida em Cristo não é viver uma vida em religiosidade. Nós devemos olhar para Cristo. O texto diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então não é o que as pessoas fazem, não é o que a religião impõe, não é o que pensam de mim, mas aquilo que me aproxima do Senhor é estar olhando firmemente para Jesus. Pedro estava no barco, em meio à tempestade, diz o texto, Jesus caminhava sobre a face das águas. Pedro, vendo aquilo, se assustou junto com os discípulos, mas ele ousadamente disse, Senhor, se és tu, me faz caminhar sobre as águas e me faz ir até você. E aí Jesus Cristo disse, venha. Pedro acreditou e deu passos em fé, olhando para Jesus. Mas quando ele começou a olhar para as demais coisas, aí eu digo, irmãos, quais são as demais coisas? Estresse, falta de recurso, falta de compreensão das pessoas, falta do entendimento das pessoas com relação a mim, de mim com relação às pessoas, o meu relacionamento com as pessoas. No texto diz o vento e a água. Mas contextualize e compreenda. Se nós perdermos o foco em Cristo, nós afundamos.
Que Deus abençoe, que nós temos ainda uma semana na presença de Deus. Amém? Até o próximo vídeo em nome de Jesus.